Oi, queridos, muito boa noite. Sejam vocês todos muito bem-vindos à pastoral desta terça-feira, dia 20 de julho de 2021. A paz do Senhor aos seus corações. Quero compartilhar com todos vocês, de maneira muito aprazível, Colossenses capítulo 1, versículo 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Queridos, Paulo coloca nesse versículo 21, logo de início, pelo menos duas condições em que cada um de nós nos encontrávamos diante do Senhor antes de sermos reconciliados com Deus por intermédio, por meio, pela mediação de Cristo com sua morte na cruz do Calvário. A primeira condição, nós éramos estranhos ou alienados de Deus. Tem uma outra tradução que fala em separados dele, ou, óbvio, separados de Deus e, consequentemente, da salvação. Objetivamente banidos de Deus. Os deuses que os colossenses adoravam eram falsos. Seus rituais religiosos não solucionavam o problema do pecado e da culpa. No entanto, essa alienação não se devia apenas à sua condição como gentios, mas também às suas práticas e atitudes pecaminosas. A segunda condição, o texto diz, éramos inimigos de Deus no entendimento, ou conforme o original, na nossa compreensão, ou também no pensamento. Efésios 2, 3 corrobora com essa ideia, quando diz assim, entre eles, também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha eles aí. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Os gentios eram inimigos, ou seja, ativamente hostis em relação a Deus. Apesar de não terem recebido a lei divina, tal qual foi dada por Deus a Israel, os gentios conheciam a verdade a respeito de Deus, por exemplo, minimamente, por meio da criação e da consciência. Romanos 1, 18 em diante, nos dá uma ideia sobre isso. Por conta dessa situação, eles não poderiam alegar ignorância quando fossem convocados ao tribunal divino. A inimizade em sua mente redundava em obras perversas, vida pecaminosa por consequência. Tanto em atitudes quanto em ações, estavam em guerra com Deus, como diz Paulo em Romanos 8, verso 7. Por isso, a queda da carne é inimizade contra Deus. Os colossenses, queridos, eram um exemplo particular dessa reconciliação, mostrando como se devem aplicar as grandes verdades. Antigamente, eles agiam numa órbita de obras más, resultantes da sua atitude hostil quando estavam separados de Deus. Mas a morte de Cristo na cruz efetuou a reconciliação deles e nossa com o Senhor Deus. Os gentios, queridos, os incrédulos, os que vivem em inimizade com Deus, porque amam o pecado, não buscam reconciliação com Deus. Antes, é Deus quem toma a iniciativa em seu amor e graça. O Pai enviou o Filho para morrer na cruz, a fim de que os pecadores fossem reconciliados com Deus. Jesus morreu por nós, como diz Romanos 5, 8 e 10, sendo nós ainda pecadores e inimigos dele. Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E morreu para nos reconciliar com o Senhor Deus. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo recaia sobre cada um de nós de maneira abundante. Amém, queridos.